Leão africano versus urso preto americano. Vamos analisar suas características para descobrir quem ganharia em um duelo animal. Leão africano é o segundo felino mais pesado e o felino mais alto da natureza. Habitam toda a África subsaariana. Tamanho e peso. As fêmeas são menores que os machos. Terão uma altura nos ombros que pode chegar a 1,7 m e um comprimento da cabeça e corpo que varia de 1,60 m a 1,84 m, sem considerar a cauda que pode adicionar mais 89 centímetros. Seu peso irá variar de 118 a 143 kg. Os leões são maiores, com uma altura nos ombros de até 1,23 m e um comprimento da cabeça e corpo que varia de 1,84 m a 2,08 m, sem considerar a cauda que pode adicionar mais 93 centímetros. O peso varia entre 186 a 225 kg. Armas e capacidades físicas. Força da mordida. Alguns estudos resultam em números por volta dos 300 a 450 kg, me baseando no quociente de força da mordida do leão, que é 128, e em seu peso corporal. É possível chegar a números exatos, até 484 kg para os machos, e até 357 kg para as fêmeas, além de possuírem uma forte força de mordida. Também são muito bem armados com dentes caninos que variam entre 7,5 a 9 centímetros de comprimento, e também possuem garras cortantes que medem entre 6,5 a 7,5 centímetros. Velocidade. Alguns textos de divulgação citam velocidades altas de até 80 km por hora, mas esses valores são estimativas generalizadas e nem sempre comprovadas com métodos científicos. Velocidades documentadas apontam até 76 km por hora em curtas distâncias. Não são conhecidos pela sua resistência, mas sim pelo seu poder de explosão. Leões são ágeis, conseguindo saltar a 3 metros de altura, sendo as leoas mais atléticas que os leões. Alimentação. É um hipercarnívoro e é considerado um predador de topo da cadeia alimentar. Suas presas são principalmente ungulados de médio a grande porte, como gnus, zebras, búfalos, oryx e girafas. Também caçam javalis, apesar de serem muito menores, e geralmente evitam elefantes, rinocerontes e hipopótamos. Uma leoa adulta precisa de cerca de 5 kg de carne por dia, enquanto os leões precisam de cerca de 7 kg. Os leões se fartam e comem até 30 kg em uma única refeição. Hábitos predatórios. Geralmente as leoas que cuidam das caçadas. No entanto, os machos são tão bem-sucedidos quanto as fêmeas. Eles participam da caça de presas grandes e de movimento mais lento, como búfalos, e até mesmo os caçam sozinhos. Leões solitários são capazes de abater zebras e gnus, enquanto presas maiores como búfalos e girafas são mais arriscadas. Caçam por meio de emboscada, se aproximam o máximo possível e explodem em velocidade. Geralmente a perseguição irá durar uns 15 segundos. As leoas podem se organizar para interromper o trajeto da presa. Quando as alcançam, geralmente tentam prendê-las com suas garras e mordem regiões como o pescoço e focinho, com o principal objetivo de asfixiar a caça. Geralmente desistem quando a presa consegue correr mais que eles. Predadores e competição. Leões adultos não possuem predadores naturais. A maioria morre em ataques de humanos ou de outros leões. Em casos raros, crocodilos do Nilo também matam e comem leões. Competição. Leões e hienas malhadas competem por presas e carniça. Os leões geralmente ignoram as hienas, a menos que estejam se alimentando ou estejam sendo incomodados, enquanto as hienas tendem a reagir visivelmente à presença de leões, com ou sem a presença de alimento. Às vezes, ambas as espécies se atacam mutuamente mesmo quando não há comida envolvida, sem motivo aparente. Os leões tendem a dominar os guepardos e os leopardos, roubando suas presas e os matando por eliminação de competição. Também dominam os mabecos, apoderando-se de suas presas e matando filhotes ou cães adultos. No entanto, existem alguns casos relatados de leões idosos feridos que se tornaram presas de mabecos. Todos os dados do leão foram coletados. Agora vamos analisar o seu oponente. Urso preto americano. O urso preto americano é uma espécie de urso de porte médio que habita a América do Norte. É o menor e mais bem distribuído urso do continente. Tamanho e peso. As fêmeas terão uma altura nos ombros que varia de 80 a 95 centímetros, e um comprimento da cabeça e corpo que varia de 1,40 m a 1,65 m, sem considerar a cauda que pode adicionar mais 15 centímetros. Seu peso irá variar de 40 a 150 kg.
Os machos são maiores e muito mais pesados, com uma altura nos ombros que varia dos 63 centímetros até 1,03 m, e um comprimento da cabeça e corpo que varia de 1,20 m a 1,88 m, sem considerar a cauda, que pode adicionar mais 17 centímetros. O peso varia entre 60 a 300 kg. Armas e capacidades físicas. Força da mordida. Não existe testes precisos da sua força de mordida, mas existe o valor do BFQ do urso preto, que é 64. A partir desse número e seu peso corporal, é possível calcular exatamente qual é o seu limite de força da mordida, resultando em valores que variam de 76 a 291 kg. Além da força de mordida, também possui dentes caninos que variam entre 4,5 a 5 centímetros de comprimento. Também possuem garras enormes com tamanhos que variam entre 7,5 a 12,5 centímetros. Velocidade. Podem correr a velocidades de até 48 km por hora em tiros curtos. E não são conhecidos por serem corredores de alta distância. São ágeis o suficiente para subir em árvores para se alimentar e escapar de inimigos. Alimentação. Apesar de ser classificado como carnívoro, ele é predominantemente onívoro, com até 85% da dieta formada por alimentos vegetais. Também consomem insetos, peixes, pequenos mamíferos, ovos e até carcaças. Raramente caçam grandes animais adultos, mas pode predar servos em situações específicas. Existem casos raros de ursos que mataram alces adultos que estavam presos na neve. Hábitos predatórios. Quando caçam, tentam usar o elemento surpresa para emboscar suas presas e visam os animais fracos e feridos. Usam da sua força bruta com suas garras e mordidas repetitivas, abatendo por trauma. Uma vez capturado, o urso despedaça a presa viva enquanto se alimenta. Predadores. Com exceção do urso pardo ou uma matilha de lobos, os ursos pretos adultos geralmente não são sujeitos à predação natural. Os filhotes são mais vulneráveis à predação do que os adultos, sendo predados por linces, coiotes, pumas, lobos, ursos pardos e outros ursos de sua própria espécie. As ursas são capazes de repelir a maioria dos predadores. Até mesmo os pumas serão expulsos por uma ursa irritada se forem descobertos perseguindo os filhotes. Competição. Em ocasiões em que encontram ursos pardos, a espécie marrom os dominam. Ocasionalmente competem com os pumas por carcaças. Assim como os ursos pardos, eles às vezes roubam as presas dos pumas. As interações entre ursos pretos e lobos são muito mais raras. Existe pelo menos um registro de um urso preto matando um carcaju em uma disputa por comida. Pelo menos uma onça pintada foi registrada atacando e comendo um urso preto. Ele era conhecido como El Jefe, a onça pintada famosa por ser a primeira onça pintada vista nos Estados Unidos em mais de um século. Armadura. Não é fácil machucar um urso preto, pois possuem uma pele grossa com uma camada de gordura embaixo. Todos os dados do urso preto foram coletados. Vamos para a análise. Afinal, quem ganha esse duelo animal? Para decidir, irei comparar os seguintes tópicos. Tamanho e peso. Tanto em altura quanto em comprimento, o leão é superior. Já em peso, o urso preto está consideravelmente acima. É justo afirmar que em tamanho e peso é um empate. Armas. Ambos possuem diversas armas. Vamos comparar uma de cada vez. Força de mordida. O leão tem uma ampla vantagem aqui. Caninos. Os dentes do leão são consideravelmente maiores, então também é vantagem para o leão. Garras. As garras do urso são bem maiores, enquanto as do leão são mais letais por causa do formato. Elas são curvas, em formato de anzol, e retráteis, o que reduz o desgaste. Por isso, são mais afiadas do que as garras do urso preto. Então, em garras, empate. Comparando todas as armas, o bônus maior é do leão. Então aqui é mais uma vantagem para ele. Velocidade e agilidade. O leão é muito mais rápido e possui mais capacidade de salto se comparado ao urso preto. Então nesse item é vantagem para o leão. Equilíbrio em pé. O urso consegue lutar em posição bípede muito melhor que o leão. Então aqui é vantagem para o urso. Energia. Tanto o leão quanto o urso preto caçam com ataques breves e rápidos. Por isso nenhum dos dois são animais de grande estamina. A diferença é que o leão usa essa estamina curta de forma muito mais eficiente e explosiva, enquanto o urso preto gasta sua baixa energia para fazer menos, tendo um rendimento menor. Então aqui mesmo que por pouco, é vantagem para o leão. Armadura. O leão tem uma pele fina e elástica, e no pescoço possui uma juba que pode servir como uma certa proteção.
mas o urso tem uma pele mais grossa e uma camada de gordura que são mais eficientes como uma armadura natural. Aqui é vantagem para o urso. Agressividade e técnica. O leão africano é mais agressivo porque vive de caçar e enfrentar outros animais pelas presas, enquanto o urso preto, que come principalmente vegetais, tende a evitar confrontos. Em agressividade é vantagem para o leão. Técnica. Leões sabem exatamente onde e como atacar para matar rápido, agarrando com as garras e mordendo com o intuito de asfixiar. O urso preto vence pela força bruta, tendo menos técnica que os grandes felinos. Então, em técnica é outra vantagem para o leão. Resultado: o leão africano é significativamente mais rápido e possui maior capacidade de salto. Isso faz com que possa se reposicionar com facilidade e evitar ataques diretos. Outro ponto importante são suas armas. O leão morde mais forte e tem caninos maiores. Suas garras curvas, retráteis e afiadas podem causar sangramento. Sua agressividade e técnica são superiores. Sabem exatamente onde atacar, usando garras para imobilizar e mordidas para finalizar. O urso se destaca principalmente pelo peso corporal, sendo consideravelmente mais pesado que o leão. Outro fator importante é a armadura natural. O urso possui pele mais grossa e uma camada de gordura, que oferecem maior proteção contra golpes superficiais, permitindo que ele suporte mais dano. O urso consegue lutar em pé muito melhor que o leão, podendo nessa situação tirar o seu equilíbrio e possivelmente derrubá-lo. Analisando todos estes fatores, a vitória é do leão africano. No próximo duelo animal, Puma versus Guepardo. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e deixe o seu like.